Doutor Dilson, já tem pergunta aqui relacionada a essa última matéria que foi divulgada aqui no rádio hoje, de pessoas que fora do Brasil, lá na Europa, tiveram reação aparentemente decorrente da vacina. Falar em coisa séria, inclusive gente que morreu, né? Trombose, enfim. O que é que a gente pode falar dos efeitos da vacina do Covid? Olha só, nós já temos... Desculpa, doutor, lembrando que foi da AstraZeneca. AstraZeneca. Exatamente, a AstraZeneca em um lote produzido lá na Europa, tá certo? Lembrar que nós estamos aqui recebendo também a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca aqui no Brasil, produzido onde? Produzido no Instituto Serum, lá na Índia. Ou seja, esse lote que poderia ter causado, e a gente vai desmistificar o que aconteceu, ele foi produzido lá na Europa. Não é o lote usado aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e o Fara Manguinhos, lá do Rio de Janeiro. Bom, gente, então alguns países da Europa, principalmente a Dinamarca, tiveram alguns casos de embolia cerebral, trombose pulmonar, embolia pulmonar, trombose pulmonar e assim por diante. E aí o seguinte, toda vez que eu uso um imunobiológico, e essa vacina é um imunobiológico, ou seja, muito bem preparada, etc e tal, toda vez que você tem um efeito colateral, mesmo que ele não esteja diretamente ligado à vacina, a ciência tem que parar aquela vacina, foi o que foi feito em alguns países, em 8 países da Europa, e analisar se aquele efeito colateral, que no caso aqui era uma embolia pulmonar, está de acordo com a incidência normal dos casos de embolia pulmonar naquela população. Essa vacina, nesta população especificamente, tinha sido usado em 5 milhões de pessoas e nós tivemos 3 casos de embolia pulmonar. Bom, inclusive um caso de morte. Acontece o seguinte, digamos assim, nos parâmetros que nós temos, nós devemos parar o uso da vacinação enquanto os cientistas caem sobre aquilo ali, os epidemiologistas e assim por diante. Então, a grosso modo, o que nós sabemos nesse momento é que a incidência, a quantidade de casos novos de trombose, de embolia pulmonar naquele país, e principalmente naquela população que usou a vacina, são 5 milhões de pessoas, não está diferente dos pacientes que nunca usaram essa vacina. Por quê? Porque na população geral, de uma maneira geral, Mávio Alves, nós vamos ter casos de trombose venosa profunda, que é nas pernas, e essa trombose venosa profunda, o coágulo ele pode sair, pode se soltar de uma veia de grande calibre nas pernas e ir para onde? Ir para a malha pulmonar, dando a chamada embolia pulmonar, e muitas vezes essa embolia é fatal. Bom, como é um caso de um imunobiológico, nós paramos, fazemos as pesquisas e vamos concluir ou não. A priori, os dados iniciais mostram que não há evidência de ligação entre uma coisa e outra. Outra coisa, vou dar um exemplo para você. No Brasil morrem de infarto naturalmente, sem essa pandemia, no ano de 2019, aliás, morreram 182 mil brasileiros, de maneira geral, de doenças cardiológicas. 182 mil. No ano de 2020, por conta da pandemia, as pessoas ficaram represadas em casa, não foram fazer, praticamente ninguém fez consulta ao cardiologista, ninguém fez consulta com o oncologista que trata câncer. O que é que aconteceu? Os casos de câncer pioraram e a mortalidade por doença cardiovascular explodiu para 402 mil. Meu Deus, um aumento de 40 mil mortes a mais só por doença cardiológica, independente da Covid e assim por diante. Então, o que acontece, Mávio, é que o seguinte, as pessoas continuam morrendo de outras doenças. No Brasil morrem entre 1.200.000 pessoas e 1.400.000 pessoas por ano. E aí o seguinte, se você, por acaso, toma um imunobiológico e quando 3 ou 4 dias depois tem um infarto, a ciência vai parar para ver se tem ligação. E geralmente não tem. Ou seja, aquele infarto aconteceria de qualquer maneira. Tá certo? O que aconteceu, o que inclusive vai ser concluído, digamos assim, com 40 anos de experiência, eu não chuto nada, eu afirmo cientificamente, com certeza quase que absoluta, porque a medicina não é uma ciência exata, como a matemática. Nós somos uma ciência imperfeita, trabalhamos com fatores de risco, trabalhamos com uma série de parâmetros estatísticos. Eu posso lhe dizer,
daqui a 1 ou 2 semanas que todas as pessoas da Dinamarca e dos países da Europa vão voltar a usar essa vacina da AstraZeneca e as outras vacinas. Lembrar, gente, que são mais de 220 vacinas sendo produzidas no Brasil, inclusive no Brasil, em Minas Gerais, está sendo produzida em fase 2 uma vacina própria do Brasil. Lembrar que a Coronavac ela está sendo produzida na China pela Sinovac e aqui no Brasil ela é fabricada pelo Instituto Butantan, mas a tecnologia é chinesa. A AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, está sendo produzida na Inglaterra, tá bom? Aqui com a Fundação Oswaldo Cruz, lá do Rio de Janeiro, do governo federal. Então, lembrar que os efeitos colaterais de uma vacina, eles existem. Agora, nós médicos temos que separar o joio do trigo. Então, nada impede que o camarada use uma vacina. Por exemplo, eu utilizei as 2 doses da vacina, não tive nenhum efeito colateral, inclusive não senti nem a picada da agulha, ou seja, a agulha era tão fininha que eu não senti nem a picada da agulha. Todos os funcionários do Grupo Policlínica fizeram uso da vacina, ou seja, mais de 30 pessoas, nenhuma teve nenhum efeito colateral. Uhum. Então, nós temos pacientes no grupo que é fumante, tabagista, com DPOC, pacientes que têm, por exemplo, doenças imunológicas, ninguém teve, 0. Ou seja, essas vacinas são muito seguras, até porque a tecnologia dela, Marvio Alves, nós conhecemos essas vacinas, a tecnologia há mais de 100 anos, principalmente essa do Butantan, que usamos aqui, e da AstraZeneca. As vacinas de tecnologia mais novas, de 40 anos para cá, não são produzidas nem usadas no Brasil. São as vacinas da Moderna americana e da Pfizer, porque elas usam o RNA mensageiros. Ela não usa o vírus morto ou atenuado, usa um pedaço da informação genética do vírus e não são usadas aqui. Obviamente, quem usa um pedaço do DNA do vírus, com certeza ela é muito mais segura do que quem usa o vírus morto ou atenuado e assim por diante. Então eu confio plenamente, essas notícias vão sempre acontecer. É importante que a ciência vá a público, porque senão cria-se o terrorismo digital. Você vai no grupo de WhatsApp. Olha, não vai não, vacina, vai morrer, vai ter. Então... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar claro do que é estatística. Todo mundo já sabe desse tema, mas muita gente não. Vamos correlacionar. É o caso, por exemplo, do uso do anticoncepcional. A mulher usa uma medicação para evitar filhos. E aí o seguinte, aí o que é que dizia-se? Que o anticoncepcional, utilizado já desde a década de 50 até hoje, ela provoca trombose venosa profunda, ou seja, coagulação nas pernas da mulher. E essa coagulação, ela sair um coágulo, por exemplo, numa veia de grande porte periférica e até o pulmão e dar a mesma coisa que a vacina daria, por exemplo. Seria uma embolia pulmonar, tá certo? Maciça e até a morte. Bom, quando a ciência foi se debruçar sobre o público-alvo que tinha trombose, era o seguinte, Mávio, quem tinha trombose era as pessoas que tinham alto risco já. Quando foi visto, por exemplo, se você tirar as pessoas de alto risco, a quantidade de trombose é praticamente igual. Segundo, a quantidade de anticoncepcional que você usava. Então, geralmente, a gente usava anticoncepcionais que tinham estrógeno acima de 50 microgramas. E aí, a recomendação é que se baixe para 20 ou 30 microgramas. Quem é que tinha mais trombose? Os que já têm mais. Os diabéticos, os tabagistas, os obesos, de uma maneira geral, os que a família já tem doenças trombóticas, de uma maneira geral, ou seja, tivemos vários casos na família, e assim sucessivamente, mostrando que, na verdade, havia um incremento nos pacientes que já têm grandes quantidades de trombose e assim por diante. Então, quando foi visto as pessoas que tomavam anticoncepcionais e não tinham esse grupo de risco, a incidência da trombose era praticamente a mesma. Então, a ciência tem isso. E nós, médicos, por exemplo, o que é que fizemos? Continuamos usando anticoncepcionais. Mas se a mulher já teve, por exemplo, se ela tem erisipela, porque ela tem excesso de peso, mais de 100 quilos, muitas vezes tem obesidade mórbida, nós não usamos. Se ela é tabagista, nós não usamos. Se a mulher tem mais de 35 anos, nós não usamos. Então, para isso existe médico. A medicina é uma das ciências, Mávios, que mais recebe a parte de informática, que mais recebe investimento em informática
neurociência e tudo mais. Ou seja, para que um computador possa decidir diagnóstico. E até agora, na Universidade de Harvard, de Princeton dos Estados Unidos, ninguém conseguiu substituir o médico. Porque as variáveis que nós trabalhamos são tão grandes que um computador não consegue, com todas as informações que um computador tem na sua memória, não consegue dar um diagnóstico. Porque, veja, o camarada chega com dor no peito. A dor no peito pode ser um infarto? Pode. Mas pode ser um osteocondrite, ou seja, a inflamação aqui da parte óssea do gradil costal. Mas pode ser uma neurite intercostal. Pode. Mas pode ser inflamação por herpes zoster, o chamado cobreiro, em fase inicial. Pode. Mas pode ser inflamação do pulmão. Pode. Pode ser uma gastrite de fundo do estômago. Pode. Ou seja, como é que o computador vai separar? O velho Google, o que é que ele faz? Quando a pessoa chega lá e diz, olha, eu estou com dor no peito. Você bota dor no peito, o que é que é? Ele bota lá, infarto do miocárdio. Porque é a doença mais temerosa, aí o quê? Os robôs lá do Google, ou seja, o algoritmo no Google, leva para o mais grave doença. E aí o cara vai para o médico. Às vezes chega um camarada lá com 18 anos, 20 anos, mais forte que o Incrível Hulk, cada músculo grande, anda 20 km por dia, eu tô com dor no peito e o Google disse que eu tô suspeita de infarto. Ou seja, compadre, tu usaste muito maromba, cara, tu estás com aquela síndrome, ou seja, o sujeito usa muito exercício físico, e aí o seguinte, a actina, miosina, o ácido lático que é produzido no exercício faz com que você inflame os terminais nervosos, até para espirrar dói. Ou seja, o Google não serve para isso, ou seja, as pessoas já vêm com o diagnóstico por conta disso. Então, gente, toda vez que tiver dúvida, vai lá para o médico, doutor. Usa o Google para fazer pesquisa de escola, de por favor. escola, gente. Você sobre história.